Então, muito boa noite. Estava em Santa Maria ontem, hoje aqui. Já tenho passado por umas 10 cidades no sul e não me canso de falar sobre um tema que, para mim, é uma fonte de inspiração inesgotável, que é o Renascimento. Um tema que me toma aí em torno de mais de 20 anos de estudo, muita pesquisa. Começa com uma história também, que também tem a ver com a própria ideia da composição do livro, que eu digo assim que é um passo, não está coroando um trabalho, mas é um passo importante de consolidação de uma ideia que eu também me agrada muito, eu sou apaixonado por transmitir, que é o meu amor e a minha paixão pelo Renascimento. Eu sou um verdadeiro amante desse período histórico, que para que vocês, se não sabem muito bem onde se situa, está ali entre o 1300, 1400, 1500. O que a gente conhece é que aí se descobriu o nosso país, né? Descobriu, né? Ou seja, na realidade chegaram aqui os portugueses para, enfim, um projeto mais prolongado de colonização. Mas se diz que os próprios romanos já estiveram aqui antes, talvez povos celtas também, etc, etc. O fato é que, nesses períodos, 1300, 1400 e 1500, melhor, né, entre 1300 e 1400, e aqui, mais especificamente no 400, ou seja, foi um século, assim, dos mais importantes da história da humanidade, principalmente da história do Ocidente, porque é justamente o período onde se tem nascimento esse movimento que é o Renascimento, que não é apenas um movimento artístico, como todos conhecemos, né? Renascimento, sim, Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael. Não, muito mais que isso. Isso, na realidade, é a ponta do iceberg, ou seja, é apenas digamos assim, o efeito de um projeto, definitivamente, de um projeto que desenvolve um complexo de cultura, política, religião, ciência e arte, como em nenhum outro período histórico, num espaço tão curto de tempo, foi desenvolvido. Então esse é digamos assim, o efeito espetacular que tem o Renascimento. O termo Renascimento não era usado nessa época. Se consideravam muito aqueles, digamos assim, os responsáveis por despertar a humanidade de uma Idade Média, né, de um período negro, que eles chamavam, que foi o período que, de alguma maneira, foi também uma mola mestra que conduz toda a sociedade europeia na época para renascer culturalmente, para ressignificar a cultura, a forma de vida e a forma de viver e pensar a sociedade, não só no presente, mas também para o futuro. E o Renascimento tem muito essa função, trazer uma nova forma de pensamento. E é isso que a gente vai falar hoje. E isso é o que inspira o meu livro também. O livro já é, digamos assim, um fruto de toda essa experiência de estudo desse tempo todo. Ele começa com um curso que o professor Michel Schnick, que foi fundador da Nova Acrópole no Brasil, como aqui todos são acropolitanos, isso é parte da nossa história também. Em 2009, ele promove um curso que é Em Busca de uma Nova Renascença. E ele traz justamente essa ideia de que o Renascimento não era apenas um movimento artístico, e sim um movimento profundamente vinculado às raízes do conhecimento e da sabedoria humana. O Renascimento foi uma forma de novamente redespertar e redescobrir o valor da filosofia clássica, né? Principalmente do período clássico grego. Não sei se vocês sabem, mas foi justamente aí, pelos
renascentistas de Florença que se traduzem as obras de Platão. E foi graças a esses filósofos renascentistas que nós hoje temos os diálogos de Platão de maneira completa e traduzidas no Ocidente. Tá? E fora isso tem mais um montão de coisas extraordinárias que aconteceram em tão pouco tempo. E aí muitos se perguntam, né? O que tinham esses fiorentinos, o que tinha na água que esse povo bebia? Né? Para serem tão extraordinários e tão completos como seres humanos, tão ideais como seres humanos, porque eram todos muito bons em tudo que faziam. Isso é uma coisa impressionante, né? Nos dizem, né, eu sou de uma geração que os pais e os educadores, escolhe uma coisa para fazer e faça bem, porque assim, né, assim você vencerá na vida. Não sei se isso continua assim, mas na minha época era. E esses caras faziam tudo, de tudo, e tudo bem feito. Então, para eles não valia essa ideia de que precisava se fazer uma coisa só. Eles não entendiam isso, não obedeciam a essa regra. Faziam muitas coisas e todas elas muito bem feitas. E não era só um Leonardo da Vinci. Todos esses caras eram impressionantes. Era impressionante o quanto eles dominavam muitas áreas do conhecimento e muitas habilidades, e faziam tudo muito bem. E eu busquei trazer 3 aspectos fundamentais, porque assim como na nossa vida, né, é muito interessante a gente poder gerar elos de continuidade. Então aqui a gente tem, né, 3 guirlandas, elos de continuidade de 3 partes da história e do presente e do futuro, que são muito importantes para tudo que a gente quer fazer. Né? O que a gente quer fazer na vida, a gente precisa de inspiração, não é verdade? Né? Profissão a seguir, modelo de família, coisas que eu quero realizar na minha vida, etc, etc. Eu preciso de inspiração. Né? E logo, o contexto, já essa inspiração precisa estar integrada e harmonizada e se sincronizar com o mundo em que eu vivo, porque senão seria uma coisa que não tem sentido. E logo depois, o legado, que é aquilo que se deixa. Então, assim também foi o Renascimento. Né? O Renascimento tem uma inspiração, ele se conecta, se pluga, se vincula a um contexto e ele vai gerar um legado. Né? Ou seja, o que ele deixa para o futuro. Porque todo bom projeto deixa boas marcas. Não é verdade? Isso é muito importante. Todos nós, de alguma maneira, queremos deixar marcas no futuro. Marcar a nossa família, o que seja, de maneira que né, aqui a gente possa chegar, né, a deixar algo e não sair daqui, em suma. Ou chegar no final, fazer o balanço da vida e dizer, ops, sei lá, né? Meio vazio, não realizei nada. Vocês estão num lugar muito propício para isso. Uma escola de filosofia ela é muito propícia para tudo isso. Né? Então, vamos trabalhar aqui também no Renascimento com esses 3 aspectos. E o legado que o Renascimento deixa hoje ainda está, digamos assim, por ser desenvolvido, para gerar novas inspirações, para serem adaptadas ao nosso contexto e para que isso vá contribuindo com o legado a construir. Ontem a gente saiu, tinha um tempo, porque dormi em Santa Maria, e aí saí com os metropolitanos e nos reunimos e fomos jantar num maravilhoso dia gaúcho, assim, aquela coisa meio enfarruscada, aquela chuva fina, aquele treco estranho, mas muito calor humano e a gente estava conversando sobre o projeto, né, do Renascimento. Nossa, o Renascimento é impressionante, né? Tão pouco tempo gerou tanta coisa e impactou a sociedade, impactou o mundo na época, impacta a cidade de Florença, impacta todas as monarquias que existiam na França, na Espanha, na Inglaterra, em Portugal.
e mesmo nos países, né, no Império Romano Germânico, impacta em muito. E aí me perguntaram quando isso aconteceu. Eu falei, olha, no mundo romano, na época de Otávio Augusto, houve esse impacto, na época da Pax Romana. Depois, isso então nós estamos falando de 1500, depois nós estamos falando do ano zero ali, no primeiro século, antes de Cristo, etc. Depois nós estamos falando da Grécia, 500, 600 antes de Cristo, que também foi a época de Péricles, o famoso século de Péricles, e ali depois surgiram Sócrates, Platão, Aristóteles, os estoicos, etc. E depois a gente fala de Florença, em 1500. E depois a gente disse, não, e agora estamos nos acropolitando. Né? Não com tanta transformação e influência na sociedade, mas com muito mais penetração. Porque estamos em 500 cidades do mundo, em mais de 50 países. Isso jamais aconteceu. Nem com o Império Romano, nem com o mundo grego e a Magna Grécia, né? e nem mesmo com o impacto da Renascença. Mas eles conseguiram uma transformação muito mais intensa e visível e proeminente que a nossa, mas a gente está começando o trabalho. Quem sabe chegamos lá tendo um bom modelo como esse. Só que nada começa com flores. Apesar de que o nome é Florença, o nome tradicional Florentia, uma cidade que foi criada ainda na época do Império Romano, mas ela carrega essa carga de primaveril desde está no DNA da cidade. Então, os deuses e as musas quiseram que Florença nascesse, né, num equinócio de primavera, para eles março e não setembro, né? Mas em um equinócio de primavera, devidamente inspirados pelas musas protetoras da natureza e da beleza, né? E por Chloe e por Flora, né? Então essas divindades, essas horas que custodiavam a natureza e a sua abundância. Assim nasce a cidade de Florença, nos jogos primaveris, num equinócio de primavera, na época do imperador Otávio Augusto. Porém, nem tudo são flores, porque o principal gatilho, a principal motivação da profunda transformação pelo qual passa Florença no Renascimento, porque eu estou falando da fundação, a fundação da cidade, eu estou falando do ano zero, e aqui a gente está falando do ano 1300, ou 1300 anos depois da fundação da cidade. A grande transformação que realmente impacta a sociedade e toda a Europa na época vem a partir de uma grande dor, um grande processo de dor. Então aqui uma pintura de 1500, né, dos holandeses que também andaram por Florença, estudaram lá. Muitos deles têm seus acervos na Galeria Uffizi. E aqui a gente vê a morte dominando o cenário com a peste negra. A peste negra foi, para vocês terem uma ideia, uma pandemia N vezes mais destrutiva, mais catastrófica do que a pandemia que a gente conheceu. A pandemia, nós tivemos um processo de 2 anos, um percentual de 0,0000 não sei quanto da população, né, que perde a vida em decorrência. Aqui a gente tem 50% da população de cidades como Florença, Veneza ou Gênova. E aí são, imaginem, 50%, 20 anos, 17 anos para ser mais preciso, 20 ondas
A gente, quando chegou na terceira aqui, terceira, bota a máscara de novo. Meu Deus do céu. 20 ondas. Um período onde a população era extremamente apegada, né, aos valores religiosos. Né? Esse era um principal valor. Assim como hoje as pessoas são apegadas à moda e ao consumismo naquela época e não vive sem rede social ou streaming, nessa época era sem a igreja, a religião, e os padres e o confessionário, essas coisas eram a rocha, né, de estabilidade da sociedade. E morrem padres, freiras, bispos, morre todo mundo. E o que acontece então com as pessoas? Cara, é o fim do mundo. Né? Se até quem não peca está morrendo, a torto e a direito, que sobra para nós, réis mortais? Então, a desesperança, o caos, né, era completo e total. Vocês imaginem o estado de pânico que toma cidades, por exemplo, como Florença. E aí sim, alguém tem que fazer alguma coisa. As grandes dores que nos trazem, como a gente estuda na filosofia, não é verdade? As dores são um veículo de consciência. Se nós vivêssemos de pantufa e com pote de Nutella em frente à televisão toda a vida, sem nenhum tipo de desafio, seríamos consumidos pelo tédio e etc., pela condição infra-humana. Então, são essas dores que nos geram desafios e que vão nos fazer crescer. Então, vocês imaginem essa dor coletiva em toda uma sociedade. E pessoas, então, começam a pensar em alternativas. E aí vem a grande inspiração mesmo, agora o lado luminoso, né? Senão vocês disseram, nossa, eu vim para ver uma palestra de algo bonito, que é o Renascimento, e o cara vem aqui falar do fim do mundo. Credo. Mas vai chegar. Tá chegando. E aí, qual a alternativa que os... Calma, o dedinho nervoso, calma. Qual a alternativa que pensaram as principais pessoas, né? As principais cabeças, as principais almas que se sentiam responsáveis por devolver, né, a esperança, a luz, a confiança de vida, e não só devolver, como aproveitar o momento para uma reestruturação geral de direcionamento da sociedade, de modo de pensar, de perspectiva. E aí? Qual seria essa grande sacada? Tcharam! Ah, beleza. Não, mas espera aí. Não seriam cuidados com a saúde, hospital, vacina, comida e apoio a tantas vítimas e tantas pessoas que adoeceram? Tudo isso foi feito. Até o termo hospedales, que é um termo que a palavra em italiano estava relacionado aos primeiros locais onde se recebiam, né, crianças, filhos de mães solteiras, etc., para serem criadas em instituições, eram os que a gente conhece como orfanatos, eram os hospedales. Grande parte desse foi financiado por famílias influentes e aristocráticas, dentre elas a própria família Medici, que é, de alguma maneira, a família eixo e centro, né, como grandes patronos do Renascimento. Mas essa família que se reúne junto com outros intelectuais, outros sábios, outros filósofos, outras pessoas, almas, eu diria, muito iluminadas e inspiradas, se reúnem para elaborar um grande projeto. E esse projeto se usava da beleza para poder promover essa grande transformação. E por quê?
Porque mais do que remédio, comida, a beleza, ela tem uma capacidade de impactar a psique humana como nenhuma outra coisa. Ou seja, nada é tão impactante quanto a beleza para a alma humana, quando ela é aplicada da forma correta, no método certo e na medida certa, com o poder transformador que ela tem. Ou seja, a beleza ela tem esse poder, ela não deixa vazios, ela preenche todos os vazios. A beleza ela tem a capacidade de desabilitar os nossos mecanismos de instinto de proteção, de medo, de temor. A beleza tem essa capacidade. Quando contemplamos a beleza, a gente faz assim, oh! E de repente, por alguns segundos, todo esse temor e esse medo, né, e essa desconfiança, tudo isso cai. Porque a gente fica, de alguma maneira, magnetizado por isso. A gente vai sendo definitivamente contagiados com a beleza. E logo depois que desabilitamos todos essas nossas estruturas de controle instintivo e de medo e de ansiedade, etc., uma outra coisa é operada pela beleza, que é o resgate, a condução, a elevação da alma a estados muito mais elevados. E principalmente em estados que reconectam a alma com a sua verdadeira natureza, que é o bem. E o bem não é desse mundo, dizia Platão. O bem pertence a uma esfera superior de consciência. Lá onde vive o mundo das ideias perfeitas, das ideias modelo, dos arquétipos. Não é verdade? E a alma aqui está exilada, ela está órfã. E quando nós criamos voluntariamente esse canal de beleza, nós restabelecemos de novo o acesso e nós mostramos novamente o caminho que a alma precisa seguir para chegar ao bem e encontrar a sua verdadeira natureza, que é boa, que pertence a esse bem, a essa luz. Então, todo esse processo muito bem elaborado fazia parte de um conhecimento que foi desenvolvido por esses grandes mentores, esses grandes planejadores do Renascimento. Tá? Então aí vem coisas muito interessantes. Óbvio, por trás de todo bom projeto estão pessoas. Seres humanos que têm a capacidade de pensar coisas boas e elevadas. E aí estavam os Médici e toda uma constelação de sábios espetaculares que eu passei trabalho. Foram muitos anos. Mas depois de ano a ano, né, viajando normalmente 2 a 3 vezes ao ano, passando 2 a 3 meses na Europa, em Florença praticamente eu começo a encontrá-los. Claro que também tive meu mentor, na realidade uma mentora, que é a professora Paola Maresco. A professora Paola, depois de... eu parei a história, né, de que eu ia viajar em 2010 com o professor Michel, ele faleceu, não deu, fui sozinho, saí de lá ao mesmo tempo impressionado com tanta beleza e ao mesmo tempo decepcionado porque não consegui encontrar nada do que eu queria ou do que ele tinha me falado que lá existe. Complicado, complicado. Florença é uma cidade dominada pelos intelectuais da história da arte,
os acadêmicos que dominam tudo, os curadores dos museus e essa coisa toda, né, que move uma grande indústria de apreciação, né, da arte e de amantes da arte, e um monte de turista que quer ir lá tirar foto, né, seja com David e Michelangelo, seja com, né, as obras de Botticelli. E aí voltei mais uma vez, e lá pela terceira vez eu encontrei um livro numa das livrarias dos museus, que tinha como título Alquimia, Filosofia e Hermetismo na Firenze dos Medici. Ops, aqui tem alguma coisa do que o mestre Michel tinha me ensinado, que existia sim uma conexão de grandes sábios e filósofos que vieram do Oriente e que aportaram em Florença e que lá ajudaram os Medici e formaram uma escola chamada Academia Neoplatônica de Firenze, e dali começa a se desenvolver, sim, né, um trabalho e um plano e um projeto lindíssimo, espetacular, e algo que nunca tinha acontecido no mundo até então, de gestação de um modelo de sociedade, de cultura, com política, religião, ciência, arte, tudo planejado. Só que eu fiquei boiando no negócio, até encontrar esse livro e, opa, aqui tem coisas. Aí a gente foi lá no Facebook, eu e minha esposa, encontramos a professora, Paula Maresca, e ela prontamente nos atendeu, e aí fizemos uma amizade profundíssima, e agora são mais de uma década, né, bebendo da fonte, uma pessoa que é fiorentina, que foi a responsável pelo patrimônio histórico da cidade de Florença, na própria prefeitura, da comuna de Firenze, durante toda a sua vida, aposentou-se, e está lá, né, muito feliz em poder transmitir esse ensinamento. Então, encontrei um mestre para o negócio. E aí, tem sido lindo, e tem sido uma nova descoberta a cada viagem, a cada momento de estudos juntos, a cada novo descobrimento desse infinito universo que é o Renascimento. E aí a gente tem, por exemplo, aqui a própria beleza, né, chegando em Florença, e vai ser velada, porque a beleza, o amor, né, que aqui está representado pela deusa Vênus, Vênere, não é possível contemplá-la muito tempo de maneira natural, né? Não dá. É como olhar para o sol, é algo tão forte, tão intenso, tão poderoso, que a gente não consegue ter uma visão direta. A nossa mente, a nossa consciência não capta tamanha grandiosidade e profundidade. E assim é o amor. E quando ele chega a Florença, ele vai ser velado. E depois de velado, ele vai poder ser aplicado em todas as áreas do conhecimento humano, em todas as estruturas e subestruturas da sociedade, etc, etc, etc. Então, aqui, né, o primeiro nu de uma pintura, depois de 1500 anos, desde a Roma Antiga, né, aí vem a contestação da igreja na época, o escândalo, etc. Mas os renascentistas não estavam nem aí. E Botticelli, que foi o autor dessa pintura, né, e da próxima, que é o estado depois de que a Vênus celeste, por isso ela está nua, chega a Florença, aqui a Vênus Pandemos, a Vênus terrestre, já devidamente vestida e distribuindo seus atributos à natureza. Então a gente vai ver uma série de personagens aqui nessa obra, que é a Alegoria da Primavera, também de Botticelli, já com muito mais personagens, e aqui a gente vê todo o enredo e toda a história do Renascimento sintetizados
nessa obra. A Primavera é uma obra de uma eloquência absurda, né? É como, sei lá, olharmos o Velho e o Antigo Testamento para a tradição cristã, seria o equivalente a olhar a história do Renascimento, essa obra, pura e simplesmente. Tal a capacidade de síntese e a profundidade de tudo que ela representa. São, a princípio, sete layers, né? 7 lentes, 7 chaves de interpretação. Aqui existe uma chave histórica, uma chave política, uma chave literária, poética, uma chave mitológica, uma chave simbólica, hermética, esotérica, alquímica. Então, não tem fim. E tudo isso não é um estudo dos intelectuais modernos, isso é a própria forma como essas obras foram compostas, porque elas são obras que nasceram dentro da academia neoplatônica e elas já nasceram ricas em significado e simbolismo. E se diz que quando a gente olha uma pintura ou uma obra renascentista, ela nos impacta, como eu falei, né? Ela tem uma capacidade de impacto que nenhuma outra obra de arte tem, nem de perto. E por que seria isso? Porque ela oculta muito mais do que ela tem a mostrar. Mas eu sou leigo, eu sei lá o que são essas mulheres e essas figuras estranhas. Não precisa saber. Não precisa. Você é um ser humano e você está conectado com o inconsciente coletivo e com a principal ideia de todas as coisas, e quando você contempla uma obra como essa, já era. Isso é pior que vírus. Será contagiado. E a sua alma jamais voltará a ser a mesma. E quanto mais compreendermos os aspectos todos que são ocultos a essas representações, mais e mais nós vamos acessando essas camadas internas de poder e de consciência. Eu entro aqui, ao mesmo tempo que eu entro dentro da minha própria alma. É um trabalho em sincronia. E por isso o Renascimento é tão apaixonante e tão impactante, porque tudo aquilo que a gente conecta com os símbolos que estão lá presentes nesse lugar, com sua energia específica, essa energia funciona nesses locais simbólicos, estruturados e feitos para isso, eles abrem chaves dentro do nosso processo interno anímico que trazem profundas reminiscências, profundos entendimentos. E são fichas que caem que depois a gente fica uma vida inteira assim. Nossa, o que era aquilo? O que eu vi? O que eu presenciei? O que eu senti? Ou seja, tudo isso vai sendo extremamente impactante. E por isso é um dos destinos mais visitados no mundo e que as pessoas ficam mais embriagadas, mas que também muitas vezes não serve de muita coisa, porque se elas não estão dispostas e elas não se preparam para dar acesso a toda essa energia, esse conteúdo simbólico e essas estruturas, não vai servir de muita coisa. Me lembro bem que um dia a gente estava lá apreciando, eu acho que era com a turma em que tu estava, e ali a gente estava vendo alguns aspectos simbólicos e fazendo uma prática de contemplar a primavera e tal. E aí chegou um casalzinho assim, bem do meu lado. Ele e a esposa entraram assim, o mais próximo possível, olharam. Peraí. Primavera. Falando em português. Um mineiro assim. Primavera de Botticelli. Tá. Isso aí. Meu Deus do céu. Tipo, uma faca para me cortar os pulsos. Por ele, né? Por compaixão, né? De tal, assim, que eu tô completamente desinteressado, né? Como tipo, cara, tem tanto quadro aqui, né? Porque a Uffizi é a maior galeria de acervo
o renascentista do mundo, né? Então, eu posso passar o dia inteiro olhando o quadro. Mas o importante aí não é olhar quadros, né? Tanto no livro quanto nas imersões que eu faço a Florença, o mais importante não é olhar quadros, nem olhar as coisas. Pessoal, são 58 museus, no raio de 1 quilômetro. E se vocês quiserem ver 52 museus, a cabeça cachola de vocês não vai processar isso nem em anos. E na realidade muito disso nem tem muito sentido mesmo, porque o que acontece é que as pessoas dizem, e quem vem todo ano a Florença? Vamos inventar mais museu. Tem museu de tudo. Museu da bicicleta, museu do sorvete, museu... Mas coisas para vender ingressos aos turistas. Agora, o que realmente importa, eu tive o cuidado, né, de poder construir uma imersão exatamente indo a pontos muito específicos, muito particulares, que constroem essa experiência que vai se conectando, né? O que está fora, ali, a pessoa está naquele lugar com aquela energia e o que ela conecta com o que ela traz dentro. E a gente vai fazendo isso durante 7 dias. E no 7º dia, sobe aos céus. Porque é espetacular. E não precisa ver tudo. Inclusive, em grande parte dos lugares que a gente vai sozinho. Porque para a gente não tem ninguém. Porque as pessoas não sabem onde realmente se escondem os principais tesouros da cidade. Né? Que foram justamente os elementos que estão conectados com essa realidade filosófica, espiritual, alquímica e mágica que foram construídas nesse período tão importante. No livro, se vocês lerem o livro, vão começar a entender um pouco mais do que eu estou falando, porque ali eu vou construindo isso, porque o contexto, aqui o contexto do livro, porque a verdadeira história do Renascimento, porque em 10 anos que eu imaginei, né, um dia eu vou escrever um livro sobre tudo isso. Né? Depois de 10 anos, foram 6 anos coletando material e, ao mesmo tempo, depois de 5 anos eu entendi, sonhei e disse, agora sim, agora me veio a ideia, me veio a imagem, eu sonhei com um personagem que foi Lorenzo, o neto de Cosimo o Velho. Cosimo foi, digamos assim, o principal arquiteto do plano, do projeto do Renascimento, e esse era seu neto, Lorenzo, chamado Lorenzo Magnífico, não porque ele se chamava assim, e sim porque a própria cidade deu a ele esse título pelos feitos, né, realizados na cidade. E, para mim, foi isso. Eu despertei um dia com um sonho, falei, cara, tá aqui. Foi claro para mim, né? Lorenzo está lá na Academia de Careggi, sofrendo de gota, sabendo que vai morrer em alguns meses, como foi com seu pai, e ele tem pouco tempo, então ele se dispõe a escrever a história da cidade, porque nenhuma outra pessoa vai poder falar da história da cidade como ele, né? Que viveu isso, presenciou e que recebeu essa missão do seu avô, transformar Florença em uma nova Atenas. Isso está nos escritos e nas cartas do próprio Cosimo, que ele mandando essas cartas ao seu neto. E então Lorenzo vai escrever, e ele começa a escrever as suas memórias, por isso que eu chamei a verdadeira história do Renascimento, porque são as memórias de Lorenzo falando sobre esses principais elementos que constroem a ideia do Renascimento, sobre a beleza, sobre a arte, sobre a poesia, sobre a política, sobre a ciência e a arte, né? Ou seja, os principais elementos que construíram essa ideia do Renascimento e os seus artífices, os seus principais personagens. O primeiro sábio, Genisto Platão, que foi mestre de Cosimo, que vem do Oriente para ensinar
a filosofia de Platão em Florença e é o responsável por inspirar o início dos trabalhos da Academia Neoplatônica de Florença, e depois Marcílio Ficino, como desperta, esse que foi ao mesmo tempo discípulo de Cosimo, e assim sucessivamente, né, vai se construindo essa história tão maravilhosa. Como lidavam com a riqueza, e assim por diante, né, porque eram banqueiros, os Médici. Aqui, Lorenzo tem uma sala extraordinária, que também pouca gente visita, é uma sala que, nos seus afrescos, conta toda a história de Lorenzo. Aqui ele recebendo as artes, as ciências, as musas da arte, da ciência, da poesia, da literatura, recebendo as musas que vêm do Oriente. Tá? Exatamente na época em que cai Constantinopla, né? 1542, a época da queda de Constantinopla, o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna. E aí aqui, então, fugindo do Oriente, né, das invasões turcas, vem as musas sendo recebidas por Lorenzo. Aqui ele, com um grupo de arquitetos, artistas, escultores, tais como o jovem Michelangelo, que se encontra aqui, né? Eu conto essa história também, porque Lorenzo foi mestre de Michelangelo. Muito interessante isso, essa relação de como os Médici patrocinavam muitos artistas, muitos escultores, e a relação era muito profunda. Era literalmente uma relação entre mestres e discípulos. E aí eu conto a história de como Michelangelo foi adotado na casa e passou a viver na casa da Via Larga, chamado, né, a morar lá com a autorização dos pais. A Michelangelo, garoto, com 15, 16 anos, ele vai morar no Palácio da Via Larga, e lá ele já assiste, então, às aulas dos filósofos que se sentavam à grande mesa todas as noites para compartilhar as aulas de Marcílio Ficino, Pico della Mirandola, Ignoro Poliziano, Cristoforo Landino, ou seja, esses caras todos absurdamente sábios, extraordinários, que iam compartilhando os principais conhecimentos dos filósofos, como Platão, Aristóteles, Cícero, os estoicos, os neoplatônicos. É um arsenal de grandes estrelas, né? Aqui a Vila de Careggi. Então aqui a gente tem Lorenzo atrás com seu chapéuzinho vermelho, Pico della Mirandola, que morre, né, com 27 anos, muito jovem. Ele era muito precoce, um sábio, falava 5, 6 idiomas, entre eles hebraico, árabe. Ele é o responsável por trazer ao mundo as estruturas da Cabala moderna com 20 e poucos anos. Então é um negócio absurdo, né? Imaginem falar 7 idiomas com 20 anos, sem Duolingo. Né? É um negócio que não dá para entender, né? Mas é que não eram seres humanos normais. Né? Aqui, Poliziano, que era inseparável, escrevia os roteiros mitológicos, mágicos e poéticos para as obras de Botticelli. O sábio de vermelho lá, e cabelinho branco, Marcílio Ficino, que era o grande pai da Academia Neoplatônica. Aqui uma estátua de Platão com as musas, né? Junto a alguns ditados, né? Como se você quer entender Platão, né? Então silencie e contemple. Né? Depois o Sal in mente melinore, que é também um ditado, digamos assim, que a gente pode entender como agudez na mente, porém palavras doces. Então, quer dizer, eram caras muito espetaculares. Caras e caras, porque o Renascimento é feminino, né?
E não seria o que foi se também não fossem as grandes mulheres do Renascimento, que a gente estuda, conhece e visita seus principais feitos e influências quando fazemos as imersões. Elas também são tema do livro, porque os primeiros responsáveis pelo resgate dos valores do feminino na história moderna são os renascentistas. Eu não tenho dúvida disso. As mulheres na Renascença e as mulheres de Florença eram diferenciadas. Inclusive eram invejadas pelas mulheres de todas as demais cortes da Europa. E falando em corte, né, Florença não era uma corte, porque os fiorentinos não eram sangue azul, tá? Não eram de família nobre, nunca herdaram nada. Trabalharam, suor, sangue e lágrimas para construir o que construíram. Seu patrimônio, sua fortuna, seu valor, seus negócios. E sabiam que isso precisava ser copiado por muitos outros. Por isso também Florença é responsável pela estrutura das guildas de artes e ofícios, estruturas de cooperação de várias associações profissionais que vão gerar uma verdadeira revolução burguesa no mundo, né? Porque são pessoas comuns que começam a trabalhar, começam a se associar e começam a criar o valor pelo trabalho, ganhar sua liberdade, sua forma de expressão, e com isso podiam viver muito mais conectados à sociedade, aos valores, e ajudar a construir uma sociedade como foi Florença. E Florença também era um modelo de república. Não existia república nessa época, eram todas monarquias. E Florença era uma república em meio a todas as demais monarquias da Europa. Por isso ela era tão invejada, tão combatida, tão tudo. Porém, viveu e conseguiu ter uma hegemonia de 300 anos. Numa cidade que nunca teve exército. Porque nunca precisou disso. Com amor, diplomacia, muita inteligência, muita honradez naquilo que se comprometia nas suas alianças, torna Florença a cidade uma das cidades mais poderosas da Europa e modelo de valores e virtudes e de cultura para o mundo, não só na época como até hoje. Inspira as cortes europeias, França, Inglaterra, Espanha, e constrói um modelo que não foi muito bem entendido na época, mas que vai ser um legado para as civilizações no futuro. Eu acho que tu voltou. Mais um. Aqui, 3 dos principais símbolos de Florença. Na realidade, eu mesmo. Davi. A gente vê o Davi de Donatello, encomendado por seu querido amigo e confidente, que foi Cosimo. Cosimo e Donatello eram inseparáveis, né? Amicíssimos, e provavelmente sentaram juntos para conversar sobre qual seria o principal ícone, modelo que representaria a cidade de Florença, né? E aí encontraram Davi. Por que Davi? Por que Davi é Florença? Por que Florença é Davi? Porque é um jovem franzino, praticamente insignificante, pouco, né, que não desperta, né, grandes atenções, porém tremendamente inteligente, determinado, estratégico, que sabe que tem que enfrentar um grande inimigo, se dispõe a enfrentá-lo, determinação, porém com muita inteligência sabe que não pode chegar perto do grande inimigo, porque não teria a mínima condição de derrotá-lo, então ele treina sua habilidade com uma funda
e através de uma pedra consegue atordoar o gigante Golias e depois derrotá-lo definitivamente. Então essa é Florença. Uma pequena cidade no interior da Toscana, porém que tem um DNA, uma natureza e uma tendência a desenvolver uma capacidade de resolução de problemas e de enfrentamento de desafios como nenhuma outra cidade na Europa. Depois vem o Davi do filho de Cosimo, Piero, pai de Lorenzo, que é uma estátua feita por Andrea del Verrocchio. Verrocchio é o mestre de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é conhecido como o ser humano que tem, pelos intelectuais e acadêmicos e críticos da história da arte, Leonardo da Vinci é o sujeito que tem a melhor, a inteligência visual mais impressionante de todos os seres humanos. Jamais pisou na face da Terra um ser humano que conseguisse enxergar as coisas como via Leonardo da Vinci. Isso é uma unanimidade entre todos os intelectuais. Como é que era o nome do seu mestre? Verrocchio. Verrocchio. Olho verdadeiro. Então, quer dizer, ou isso é muita coincidência, ou sem dúvida, a relação entre mestres e discípulos em Florença era algo sagrado e funcionava perfeitamente bem. E tinha maravilhosos resultados. Essa construção dessas pontes fez com que chegássemos até o último dos Davis, icônicos, óbvio, tem outros, mas esses são os 3 icônicos, que aqui está fora de escala, né? Porque esses dois tem 1,5 metro, 1 metro, o de Verrocchio é um pouquinho maior, esse aqui o de Verrocchio é um pouco menor do de Donatello, mas esse tem 4,20 metros. Essa é a estátua, não em bronze fundida, mas sim em mármore, realizada por Michelangelo, né? Filho espiritual e de coração de Lorenzo Magnífico. E é aqui a vida imita a arte, né? Aqui a própria síntese do quão extraordinário foi o Renascimento. Um advento extraordinário que jamais se imaginaria que poderia acontecer, aconteceu. Então, existia um bloco de mármore que foi abandonado, que estava depositado atrás da igreja Santa Maria del Fiore. O prefeito de Firenze, Pier Soderini, chama um escultor para fazer 2 estátuas para colocar na frente da fachada da igreja, e ele vai lá, não consegue, volta e diz que o bloco era muito fraturado, não tinha qualidade para poder fazer as estátuas. Depois ele chama um outro, então tenta fazer umas 5 ou 6 estátuas daqui, também disse que não dava nem para fazer 2, nem 5, nem 6. E por mais um tempo fica abandonado, até que chega lá Michelangelo, olha o bloco e diz, sim, eu consigo. E ele não faz nem 2, nem 6. Ele faz uma só escultura do bloco, a escultura mais extraordinária que um ser humano já produziu. Nada é tão belo e tão extraordinário quanto o Davi de Michelangelo. Nada é tão sublime, tão mágico, né, tão vivo quanto essa estátua. De um bloco impossível de ser lapidado. É assim o Renascimento. Uma história que nos parece impossível, que poucas pessoas compreendem quão mágica, extraordinária e profunda ela foi, e continuará sendo, porque ela sim precisa ser resgatada para poder nos inspirar mais, a dar mais sentido na nossa vida
e mais esperança de que é possível construir um mundo após qualquer catástrofe e construir um mundo muito melhor. E é possível repensar a arte, a ciência, a política e a religião para que todas elas estejam conectadas e direcionadas a essas que eram as principais virtudes que os neoplatônicos de Firenze tanto amavam. O bem, o belo, o justo e o verdadeiro. E é isso aí. Tá bom.